Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. E oremos. Amado Pai, obrigado pela sua palavra, que o Senhor possa abençoá-la, que o seu Espírito venha nos levar a toda a verdade, que o seu Espírito venha me dar poder esta noite, para que eu possa pregar como devo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Nós estamos vendo atalhos de atraso. E nas últimas semanas, estamos vendo mais especificamente atalhos do atraso em relação ao casamento. À luz de Eclesiastes 3, que não lida especificamente com casamento. O tema de Eclesiastes 3 não é o casamento, é uma forma global, é um trecho universal que se aplica a várias situações, mas os princípios estamos sim aplicando no contexto de casamento. Versículo 1 nós lemos: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, inclusive no casamento. Nós vamos hoje concentrar no versículo 6 que nós lemos. E nós queremos ver que para ter um casamento sólido, nós precisamos entender e acertar a necessidade de haver certas coisas. Começamos a ver isso na semana passada. E hoje nós vamos ver sobre a necessidade de haver faxinas. Faxinas. Não me refiro, é claro, à arrumação da casa, apesar que isso também é muito importante no casamento. Ter a casa arrumada, faxinada, mas não é essa faxina que eu me refiro. Existem coisas que devem ser perdidas e lançadas fora, como nós lemos: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Então, no casamento, no contexto de casamento, existem situações de coisas que precisam ser lançadas fora, precisam ser perdidas, tiradas, subtraídas. É necessário de vez em quando fazer uma limpeza, fazer uma faxina. Há coisas que devem ser perdidas e lançadas fora de imediato. De imediato. Tanto de imediato no sentido que assim que se casa, mas também quando essas coisas surgem, já o casamento em andamento e existência, que quando certas coisas surgem, elas devem ser faxinadas, lançadas fora, perdidas, eliminadas de imediato. Outras coisas vão acontecer no decorrer da vida e precisam ser lidadas também desta forma. Não são todas as coisas no casamento que precisam ser retiradas, faxinadas, lançadas fora. Por exemplo, jamais devemos jogar fora, lançar fora, perder, subtrair o amor, o afeto, o respeito e coisas desse tipo. Isso daí nunca não se mexe nisso. Não precisa fazer faxina nessas coisas, mas sempre está acrescentando. Mas há sim certas coisas que precisamos faxinar. E hoje nós vamos ver algumas dessas coisas que precisam ser removidas e lançadas fora. Olhe comigo para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, nós sabemos que é o grande capítulo, o nobre capítulo, onde tem uma excelente dissertação e explicação e descrição do que é amor, verdadeiro amor. E no capítulo 5, versículo 5 de 1 Coríntios 13, nós lemos assim, falando sobre o amor. Tá? Fala que o amor, e vou iniciar agora, não se porta com indecência. Agora veja só, não busca seus interesses.
A primeira coisa que nós vamos mencionar, e é talvez uma das coisas mais importantes, algo que tem que ser eliminado de imediato, seja assim que se casa, seja no decorrer, seja porque ele surgiu, seja porque já estava pré-existente, não interessa. Mas estamos falando sobre eliminar e lançar fora o egoísmo. Egoísmo. Se há uma coisa que precisa ser extirpada de um casamento, é o egoísmo. Egoísmo é a antítese de amor. Ambos, egoísmo e amor, são auto-exclusivos. Um exclui o outro. Eles não coexistem, eles se anulam. Quem ama não é egoísta, e quem é egoísta não ama. É simples quanto isso. Não é mais complicado do que isso. Por quê? Porque o amor não busca os seus interesses. Então, se você ama, você não está buscando o seu interesse. O egoísta só pensa, enxerga, busca, promove, segue o que é do interesse dele, o que é bom para aquela pessoa. Isso é uma descrição, essa é a essência do egoísmo. Eu, mim, mim, eu, meu, mim, eu. Pronto. Isso é egoísta. Não interessa o que alguém está passando, não interessa o que alguém está precisando, em primeiro lugar sou eu. Pois é, o amor é o oposto disso. O amor não busca o interesse, os seus próprios interesses. Aqui eu vou citar alguns contextos diferentes em igrejas diferentes. Então, eu tenho aqui 4 exemplos, 4 textos que eu vou ler rapidamente, e eles são cartas a 4 igrejas diferentes e 4 contextos diferentes. Filipenses 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo escreveu isso para a igreja em Filipenses. 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Paulo escreveu isso para a imatura e problemática igreja em Corinto. Aos Romanos, Paulo escreveu no capítulo 14, versículo 21, bom é não comer carne. Eu discordo com isso, eu discordo completamente com isso. Paulo não está aqui promovendo o veganismo, não. Aqui o contexto maior, se você ler ao redor, era a questão da carne sacrificada aos ídolos. Mas enfim, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Então veja bem, ele começa falando sobre a questão de carne, mas ele fala comer carne, beber vinho, nem fazer outras coisas. Ou seja, qualquer outra coisa, não interessa o que seja. Se for na área do que você come, do que você bebe, mas qualquer coisa que você fizer ou deixar de fazer, conquanto que não tropece, escandalize ou enfraqueça o seu irmão. Então, aqui é o seguinte, se eu vou fazer alguma coisa, talvez até dentro do meu direito, mas vai enfraquecer, tropeçar, escandalizar um irmão na igreja, então eu não vou fazer aquilo. E sabe o que é isso? Isso é amor. Isso não é egoísmo. O egoísta fala, se você se enfraquece, escandaliza, o problema é seu. Quem está enfraquecido, escandalizado, tropeçado, é você, não sou eu. Eu estou muito bem, obrigado. Eu vou fazer o que eu quero. Sabe o que é isso? Egoísmo. Egoísmo, não está pensando no outro. Nós temos outra carta para a igreja em Coríntios, 2 Coríntios 12:15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Outro exemplo de amor. Paulo falou, quanto mais eu amo vocês, parece que menos vocês me amam. Mas sabe uma coisa? Eu vou gastar e ser gasto por amor de vocês. O egoísta, ele até pode se gastar, mas ele quer o quê? Retorno. Tem não retorno? Se lixe. Tem não retorno? Problema seu. Isso é egoísmo. Um egoísmo vestido de querer ajudar, de querer amar. Mas assim que não há a reciprocidade, o amor evapora, o amor acaba. Então, esses são alguns exemplos, e tem outros, mas esses são alguns exemplos. Agora, preste bem atenção. Todos esses exemplos, como eu falei, são exemplos para igrejas.
Quanto mais quando se trata de um contexto de casamento. Se essa deve ser a nossa conduta na igreja, quanto mais em casa. Se essa é a conduta que devemos ter para os nossos irmãos e irmãs, quanto mais com o nosso esposo ou nossa esposa. De fato, deve ser muito maior. Todos esses versículos que nós lemos se aplicam também ao casamento. Todos eles se aplicam à igreja, sim, mas também se aplicam ao casamento. Ah, pastor, mas isso daí foi Paulo escrevendo. Isso daí foi Paulo que falei, gastarei e serei gasto. Isso aí foi Paulo. Paulo é Paulo, pastor. Paulo é Paulo. Paulo é Paulo, mas sabe por que Paulo era Paulo? Sabe por que Paulo amava desse jeito? Sabe por que Paulo tinha essa conduta? Porque era tudo feito através do Espírito Santo, que é Deus. Então, vamos parar com essa história de Paulo. Sabe quem era Paulo? Paulo era um fariseu. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo falou, eu sou o mais miserável, eu sou o pior, eu sou o lixo dos homens. Eu persegui a igreja de Cristo, eu persegui o que hoje são os meus irmãos. Eu não sou nada. Paulo nunca falou, eu sou maravilhoso. Pelo contrário. Então, tudo que Paulo era e veio a ser, não foi porque Paulo era alguém maravilhoso. Paulo era maravilhoso porque o Espírito Santo é maravilhoso. E o Espírito Santo pode ser maravilhoso na sua vida e na minha vida, para que possamos ter um casamento igualmente maravilhoso. Um casamento sem Deus nunca é sólido. Um casamento sem Deus nunca vai ser o que poderia ser. Então, o primeiro item na faxina é lançar fora o egoísmo. Olhe comigo para Provérbios 18. Estamos fazendo uma lista da faxina a ser feita para ter um casamento sólido, um casamento do jeito que Deus quer. Então, egoísmo, limpa, lança fora, perca isso. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Há uma conotação aqui nesse provérbio que nós lemos, muito importante, que às vezes ele passa batido. É bem verdade que um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, tudo bem. Agora, o que eu quero apontar, o que às vezes não fica tão óbvio, é que quem quer ter muitos amigos, quem quer cultivar um amplo leque de amizades, ele vai precisar mostrar-se amigável, como diz o versículo 24. Se alguém quer ter uma multidão de amigos, então essa pessoa vai ter que se mostrar amigável para todos eles. Até aí tudo bem. Não há nada de errado você ter uma multidão de amigos, necessariamente. Não há nada de errado você se mostrar amigável. Amigável seria você estar em harmonia e em acordo com aquelas pessoas. O problema vem quando tais amizades incluem amizades de pessoas que são do mundo. Porque ao cultivar essas amizades com pessoas que são do mundo, você necessariamente vai ter que se mostrar amigável. Do tipo assim, alguém vem e conta uma piada imoral. Você vai ter que fazer o quê? Se você não rir, você não vai estar se mostrando amigável. Ou ele vem para você na segunda-feira, no trabalho, na faculdade, na escola, e fala de todas as imoralidades e podridões que ele cometeu durante o final de semana. O correto é você falar, cara, não quero saber não. Não quero saber das suas podridão não. Mas isso não é se mostrar amigável. Para se mostrar amigável, você vai ter que ficar lá, que bom, que massa, foi bom, Tá me entendendo? Para se mostrar amigável a certas amizades, você vai ter que mudar, rebaixar o seu conceito do que é certo e errado.
Em vez de estar condenando as obras das trevas, você vai estar, no mínimo, se calando e... Para quê? Para se mostrar amigável. E aí que complica a situação. Porque ao não se opor, enfrentar, mas sim concordar e aceitar através do silêncio, você estará então absorvendo, você acabará então refletindo, incorporando e eventualmente você vai estar incorporando aqueles comportamentos, aquelas atitudes e você acabará sendo como eles. Daqui a pouco, quando conta uma piada imoral, você vai achar, realmente vai achar engraçado. Não vai ser você vai rir mesmo. Você vai começar a gostar de ouvir das peripécias imorais que ocorreram. Você vai começar a desenvolver um apetite e um interesse. Aqueles são sementes lançadas no seu coração, que eventualmente podem vir a dar fruto na sua vida. Por quê? Porque você não está recusando, você está... Mas pastor, eu estou apenas sendo amigável. Exatamente. O homem de muitos amigos tem que se mostrar o quê? Amigável. Você vai ter que aceitar certas coisas que você não deveria, e talvez não o faria, mas hoje já está fazendo, já está aceitando, já está recebendo aquilo. Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Esse versículo está falando que, do mesmo modo que você afia uma lâmina, uma faca, uma espada, com uma lima, outra vez uma rocha, mas uma lima também é feita de ferro, com ferro se aguça. Você tem uma lâmina de ferro e você tem uma lima de ferro, e ferro com ferro você está afiando, aguçando. Desse mesmo modo, assim o homem afia o seu rosto do seu amigo. Ou seja, as suas amizades, elas vão afiar, elas vão aguçar a nós. Elas vão influenciar e moldar o seu e o meu caráter. Por isso que é importante a gente selecionar as nossas amizades. Por isso que é importante a gente excluir, lançar fora, perder certas amizades. Porque essas amizades vão te influenciar muito mais do que as mensagens que você ouve neste púlpito, do que a Bíblia que você lê, de livros que você lê. As suas amizades vão te influenciar, porque elas estão intimamente ligadas com o seu coração, com a sua mente. Você estará tendo comunhão, você estará constantemente afiando e aguçando o seu rosto, ou seja, a sua pessoa, a sua aparência, o seu caráter. Romanos 12, versículo 2, versículo conhecido. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não sede conformados com este mundo. Uma amizade que deve ser lançada fora e não é, ela está lhe conformando a este mundo. Nossas amizades não devem ser conforme este mundo. Nossas amizades não devem incluir pessoas que vão nos aguçar, nos afiar, nos transformar, nos influenciar a ser como o mundo. Porque nós não devemos nos conformar. Conformar e aguçar são muito próximos. Aguçar é você transformar uma lâmina cega, sem gume, sem corte, numa lâmina afiada, que corta. É uma transformação. E Deus diz, não se conforme, não tenha a forma do mundo. Amizades erradas vão lhe conformar e vão me conformar com o mundo, não tenha dúvida. Por isso, nós vamos acabar fugindo mais rápido da vontade de Deus do que um gato foge da água. Em vez de a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não vamos provar isso. Por quê? Porque as nossas más amizades estão nos influenciando de forma negativa. Especialmente quando essas amizades são com pessoas solteiras. Pastor, deixa eu ver se eu tenho direito. Uma pessoa casada não deve ter amizade com pessoas solteiras?
muito poucas com muita cautela e olha lá. Gente, uma pessoa casada, uma pessoa solteira, são dois mundos diferentes. Uma patotinha de amigos, um casa, o resto da patotinha está solteiro. Bom, os solteiros são solteiros, eles têm outra agenda, eles têm outras prioridades. É tudo diferente. E se quando a pessoa casada ficar entrosada com a antiga patotinha de quando era solteiro, vai dar problemas. Por quê? Porque mudou. Então, muito cuidado, mesmo que aquelas pessoas são pessoas boas, pessoas morais, pessoas decentes. O problema não são as pessoas, mas é o fato que uma vez que você casa, você muda muita coisa. Não dizendo que você não pode ter nenhuma amizade, mas tenha muito cuidado. Tenha muita cautela, porque é outra linguagem, outro contexto. São outras prioridades. Então tem que ter cautela. Então, de modo geral, amizades com pessoas solteiras devem ser controladas, fascinadas, perdidas, lançadas fora. Em algum grau. Não vai tudo continuar. Ah, mas eu não queria. Então não case. Ah, já casei. Está aí demais. É muito problemático também se amizades são com pessoas de casamentos ruins. Você tem muita amizade, muita proximidade, gasta muito tempo com outros casais que têm casamentos horríveis, cuidado, porque aquilo vai acabar influenciando o seu. Eles vão estar reclamando, vão estar se queixando, é outra coisa. Cuidado. Muito perigoso quando amizades são com pessoas imorais e de baixo caráter, pelo mesmo motivo. Então entenda, tem que haver faxina. Como? Egoísmo fora. Algumas amizades, algumas têm que ir ontem. Outras mudam assim que você casa. E nós sempre devemos estar observando e vigiando essa área. É uma área muito, muito importante tomar conta das suas amizades. Olha comigo para Mateus 6, versículo 33. Estamos vendo aqui algumas coisas que precisam ser faxinadas, lançadas fora, removidas no contexto de um casamento. Mateus 6, 33, outro versículo muito conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o que esse versículo tem a ver com casamento? Tudo. Porque a terceira coisa que precisamos faxinar na nossa vida de casado são prioridades. Nós temos que reorganizar nossas prioridades, fazer uma faxina, reorganizar, lançar umas coisas fora, mudar coisas de lugar, e como eu disse, algumas coisas não é mudar de lugar, é sumir com elas da lista de prioridade. Esse versículo, Mateus 6,33, tem tudo a ver com o contexto de casamento, porque esse versículo está tratando de prioridades. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é isso? Prioridade. A nossa primeira prioridade deve ser o reino de Deus. O resto se resolve. E nossa primeira e mais importante prioridade é com Deus. É com Deus. Mais importante do que seu esposo, do que a sua esposa, mais importante do que os seus filhos, mais importante do que o seu trabalho, o seu estudo, suas finanças, mais importante do que tudo é o seu relacionamento com Deus. Deus é a nossa prioridade. Pronto, prioridade. Mas logo em seguida vem o casamento. Buscai primeiro o reino de Deus e depois buscai segundo o seu casamento. Essa é a sua segunda prioridade. Duvida disso? Isso é tão verdade que Deus usou Jesus Cristo e as igrejas locais como sendo um exemplo e modelo para o casamento. Olhe comigo em Efésios 5:21. Efésios 5:21, ele trata especificamente sobre o casamento. Eu quero que você note quantas vezes ocorre a palavra como e a palavra assim. Ambas usadas para fazer não uma comparação, mas uma ligação direta. Mostrar diretamente como deve ser
com o que Deus está comparando e qual o modelo, qual o parâmetro, qual a régua que Deus está usando. Veja só, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Primeiro, como? Porque o marido é a cabeça da mulher. Como, segundo, também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim, terceira ocasião, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como, quarta ocasião, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, mais uma vez, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Esse como aí não está comparando com Cristo, está comparando com você. Marido, você deve amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Continua. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Os dois são uma só carne. Se eu amo minha mulher, eu estou me amando. É uma só carne. Eu devo amar minha mulher como se fosse o meu próprio corpo. E quem ama a mulher, ama a si mesmo. E quem não ama a mulher, não ama a si mesmo. Continua, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também, outra comparação, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, outra comparação, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como, mais uma vez, a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vocês perceberam quantas comparações foram feitas aqui? Entre o relacionamento de marido e mulher, em relação a si mesmo, mas em especial, assim como Cristo amou a igreja, santificou a igreja, fez para a igreja, sacrificou a igreja, amou. Então, prioridades são muito importantes. E quando lemos que buscar primeiro o reino de Deus, essa é a primeira prioridade, mas em seguida vem o casamento. Vem o seu cônjuge, vem a sua esposa, vem o seu esposo, vem o amor, o relacionamento, a interação, a sinergia. Isso é a segunda coisa na sua lista de prioridades. E quem não faz isso está não só prejudicando o outro, está prejudicando a si mesmo. É preciso então fazer uma faxina nas prioridades. Em especial, quando alguém se casa mais tarde na vida, maior é a mudança. Porque existem hábitos, rotinas e prioridades que eram diferentes. Eu não tive essa dificuldade porque eu casei com 20 anos. Um bebê praticamente, uma criança. E com 20 anos eu não tinha desenvolvido nenhum hábito, não tinha me bitolado em nenhum costume, hábito, rotina. Mas alguém que casa mais tarde, digamos com 21 anos ou mais, especialmente pessoas que saíram de casa por algum motivo, foram morar, se mudaram da casa dos pais, enfim. Eles viveram muito tempo a sós e passaram anos e tinham só eles. Então, os seus hábitos e prioridades se diziam a o que era deles. Uma vez que você casa, isso tudo muda. Uma vez que você casa, alguém nessa situação precisa reformular as suas prioridades e os critérios que aplica para fazer a sua lista. Tá? Mas até a mim mesmo, quando eu casei, eu tinha 20 anos, a irmã Simone tinha 19 anos, nós não tínhamos larga experiência em morar sozinho.
Tá? Eu morei sozinho por um curto período de tempo, 1 ano mais ou menos, eu morei sozinho. Mas não foi nada que acabou me viciando em alguma forma, em algum hábito, algum critério, alguma rotina. Tá? Mas nem sempre o caso é como foi comigo. Pode ser que alguém aqui, ou futuramente, vai ter esses hábitos. Mas mesmo assim é necessário você reformular. Mesmo no meu caso, foi mais fácil, mas foi preciso reformular. Eu não tinha que pensar só em mim agora. Agora tinha uma outra pessoa, que era uma só carne, junto comigo. Prioridades afetam rotinas. Eu seria omisso se não enfatizasse, mais uma vez, que seu cônjuge é prioridade, mas Deus é a prioridade maior. Nunca, jamais sacrifique o lugar supremo, número 1, que pertence a Deus, por nada. Não pelo seu cônjuge, não pelo seu filho, não pelo seu emprego, não por finanças. Buscai primeiro o reino de Deus. Tem muita gente que se afasta de Deus. Sabe por que eu venho para a igreja? É que meu filho não gosta, ele prefere aquela outra igreja dali. Mas aquela igreja não prega a palavra de Deus, aquela igreja não é uma igreja, mas ele gosta de lá, porque lá tem jovem, lá tem música que ele gosta, lá. Então você vai honrar o seu filho e desonrar Deus. Um bom caminho para você ir. Nunca, nunca honre nada ou ninguém acima de Deus. A prioridade número 1 é Deus e a número 2, coladinha atrás, é o seu casamento. E nunca há conflito. Você não precisa desonrar Deus para honrar o seu casamento e nem precisa desonrar o seu casamento para honrar Deus. Os dois são harmoniosos. Por quê? Porque Deus quer. Nós lemos aqui um longo trecho de Efésios 5. Deus lhe fala, assim como Cristo, assim o marido, assim a esposa. Então ele está dizendo, se você faz isso dentro do seu casamento, você está de fato refletindo, você está vivenciando, você está materializando o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Uma das funções, um dos propósitos do casamento, como podemos ver aqui, é justamente esse, é para ser uma testemunha, é para ser uma evidência, é para ser eu ia dizer uma encenação não, porque encenação é falso, mas é para ser algo que as pessoas possam olhar e enxergar Cristo, enxergar Deus. Nós estamos mostrando para o mundo, através do nosso casamento, como deve ser. Por isso que é tão importante a gente entender essa questão da importância do casamento. O casamento não é uma coisa que Deus fez simplesmente para procriação. Não. Isso também é importante. Mas Deus criou o casamento para o bem do homem, mas também para representar o seu relacionamento com a humanidade. Só depois de Deus vem o seu cônjuge, e só depois do seu casamento vem os seus pais, seus familiares, seus amigos, trabalho, estudos, finanças, etc, etc, etc. Não ter as prioridades corretas é caminho certo para fins trágicos. Por isso, esteja sempre fazendo uma faxina nas suas prioridades. Sempre esteja verificando as suas reais prioridades. Você pode achar que Deus está no topo. Se você perguntar a qualquer crente, ele vai dizer, Deus é o número 1 na minha vida. Você enche a boca e estufa o peito. Mas o cabo não vai para a igreja faz 2 meses, não lê a Bíblia, não ora, não vai evangelizar, não dizima, não oferta, não faz nada. Qual a coisa mais importante na sua vida? Deus. Só vive falando de Deus, postando de Deus, é Deus para cá, Deus para lá. Mas na prática, Deus é a coisa mais distante, a coisa menos importante da vida dele. Sabe o que precisa fazer ali? Uma faxina. Deus é realmente a prioridade? Ou é só palavras vazias? Sabe, tanto crente que fala, não, porque sem Deus, que quando Deus abençoa... Eu pessoalmente fico enojado quando eu vejo crentes encher a boca de Deus, mas na prática
É tudo, ó, palavras vazias, frases de efeito. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Quem ouve, pensa que essa pessoa aí não vai para a igreja há meses, não pega a Bíblia dele que não serve, faz assim, ó, de tão enferrujado que estão as páginas. Chega a sair poeira e moscas de dentro da Bíblia. Sabe o que é isso? Isso é hipocrisia. Isso é falta de faxina nas prioridades. E muitas vezes no casamento é isso. A gente fala, minha esposa para cá, meu esposo para lá, quando na realidade não é. Porque eu amo minha esposa, eu amo meu esposo. Faça uma faxina. Examine. Quando você faz uma faxina em casa, você faz o quê? Ok, eu tenho que passar pano aqui, tá? Porque eu passei o dedo aqui, chega, arrancou um pedaço da minha pele e ficou de tão suja que está. Então tem que limpar ali. Você sai verificando o que tem que ser feito. É a mesma coisa. Faça uma faxina nas suas prioridades. Veja o que está lá, veja o que não está lá, aonde que está e resolva. Isso é importante para o casamento também. Essas são apenas algumas coisas que devemos faxinar. 3 coisas nós abordamos. Talvez as mais importantes, mas certamente não são as únicas. Mas nós temos que entender que precisa haver faxinas destas e outras coisas eventualmente. Não querer, não gostar, não concordar, não aceitar, não aplicar, não vem ao caso. O resultado é que o casamento sofrerá, o casamento ficará fraco. E quando isso acontece, nós perdemos. Ambos sofrem, porque ambos são uma só carne. Se colocarmos em primeiro lugar amizades erradas, ou amizades não ideais, colocar outras coisas na frente do seu casamento, tudo isso pode parecer um atalho. Pode parecer ser fácil, agradável, conveniente, mas só trarão atraso ao médio e a longo prazo. Então vamos evitar esses atrasos do atalho em nossos casamentos.